Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aqui no livro de Romanos. O tema é os resultados práticos que fluem de andar no Espírito. No versículo 2, Paulo falou da libertação do pecado como resultado da presença e obra do Espírito Santo no crente. E que isso é uma experiência cristã normal. Mas, olhando para as nossas vidas, podemos dizer: não é exatamente assim comigo. Não posso dizer que tenham conhecido a vitória sobre a carne na proporção em que Paulo descreve. Podemos nos perguntar por que isso acontece, já que sabemos que somos salvos e, portanto, temos o Espírito habitando em nós. Não é uma pergunta, peraí. Podemos nos perguntar por que isso acontece, já que sabemos que somos salvos e, portanto, temos o Espírito habitando em nós. No entanto, uma coisa é ter o Espírito de Deus presente em nós como o poder para a libertação, e outra coisa é tê-lo ali realmente trabalhando por nós em uma libertação diária contínua. Isso mostra que, para que o cristão tenha o poder do Espírito em sua vida, o Espírito não deve apenas ser residente, mas também deve ser presidente. Isso equivale ao que a Bíblia se refere quando diz que devemos nos encher do Espírito. Efésios 5:18. No caso de muitos de nós, é que o poder do Espírito é extinto porque não estamos ocupados com as coisas do Espírito, os interesses de Cristo. O Espírito de Deus deseja trabalhar por meio de nós, mas muitas vezes ele é impedido em vários níveis, dependendo de um cristão para o outro. Isso nos lembra do que o servo de Abraão, que é um tipo do Espírito Santo, disse à mãe e ao irmão de Rebeca: não me detenhais. Gênesis 24:56. É triste dizer que muitas vezes impedimos a obra do Espírito, extinguindo e entristecendo ele. Simplificando, extinguir o Espírito é não fazer algo que o Espírito está nos conduzindo a fazer. 1 Tessalonicenses 5:19. E entristecer o Espírito é fazer algo que ele não nos levou a fazer. Efésios 4:30. Nosso problema é que queremos nos cercar das coisas terrenas, naturais e mundanas e segui-las e esperar ter o benefício da libertação prática do poder do pecado que o Espírito dá. Mas não podemos viver na sombra e aproveitar o sol ao mesmo tempo. Se mimarmos a carne, vamos obstruir o Espírito. Alguém pode ler isso e dizer: ah, agora entendo. O que eu preciso é mais do Espírito em minha vida. Mas isso não é o que Paulo está ensinando aqui. Nós não precisamos de mais do Espírito, porque Deus não dá o Espírito em medidas. João 3:34. Na verdade, é o contrário. O Espírito precisa ter mais de nós, mas se tivermos nossas vidas cheias dessas outras coisas, há pouco espaço na prática para o Espírito trabalhar. Isso nos lembra novamente do servo de Abraão. Ele disse a Rebeca: há também em casa de meu pai lugar para nós pousarmos? Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Gênesis 24:23. Podemos ver a partir disso que a vida cristã prática realmente só é efetiva quando vivemos vidas consagradas. Consagração significa encher as mãos, ou ambas as mãos cheias. Êxodo 29, do 22 ao 24.
Em nosso caso, é ter nossas vidas cheias de Cristo e dos seus interesses. Capítulos 12, do 6 ao 8. Se fizermos isso, não nos faltará o poder do Espírito. Assim, dizendo se neste, assim dizendo se neste versículo 13, Paulo mostra que o encargo está agora com o crente. Deus quer que sejamos responsavelmente exercitados quanto a termos uma vitória prática sobre a carne. Temos que fazer uma escolha consciente para viver na esfera certa de vida. Isso realmente se resume a uma questão de nossas vontades. Em que esfera eu quero viver e com o que eu quero estar ocupado. F.B. Holly disse: é possível nos desviarmos de considerar as coisas do espírito para nos importarmos com as coisas da carne. E na medida em que o fazemos, entramos em contato com a morte ao invés de com a vida e a paz. Mas não nos enganemos sobre isso. Se formos para as coisas da carne, não estamos buscando coisas que são propriamente características do cristão, mas sim o que é totalmente anormal e impróprio. Notemos também que Paulo não diz mortificar o corpo. Isso seria ascetismo. Foi o que os monges fizeram ao se flagelarem, dormindo em camas de pregos, etc., em sua tentativa de conter e controlar a carne, mas não funcionou. Toda essa atividade não é o caminho de Deus para a santificação prática. Paulo diz: mortificardes as obras do corpo. São as obras, as coisas pecaminosas que podemos estar inclinados a fazer, que devem ser mortificadas, não nossos corpos. Não sei se estou lendo rápido ou tá bom, irmão. Para mim tá tudo bem.
Quer ler as citações? Não. Pode ser, você quer apontar aí? Acho que você quer ler. Coloca essa daí que você colocou agora. É João, acho que foi acima aí um pouco. Essa daí mesmo, João 3:34, né? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Não extingais o Espírito. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das congregações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor.
Dal, a irmã Rita perguntou aí sobre instigar o espírito e entristecer. No texto mesmo aí já explica. Vê, eu acho que é lá em cima. Aí eu leio novamente. É triste dizer que muitas vezes impedimos a obra do espírito, extinguindo. Aí, extinguir é impedir a obra do espírito. E entristecendo ele, simplificando. Extinguir o espírito é não fazer algo que o espírito está nos conduzindo a fazer. E entristecer o espírito é fazer algo que ele não nos levou a fazer. Oi, irmão, queria entender assim, o espírito leva a pessoa a fazer alguma coisa, no caso assim, vamos supor, em uma reunião de assembleia, e aí o irmão tem algo para falar que o Espírito Santo revela e ele não vê, não faz, não é isso? Por exemplo, porque às vezes pode ser, por exemplo, eu, mulher, o Espírito Santo vai me falar para eu falar de fazer alguma coisa, então isso só refere à assembleia, não é isso? Aos varão. O irmão Heber chegou aqui. Irmão Heber, você poderia responder à irmã Rita isso aí? Ela quer saber o que significa. Já está falando aqui, né? Eu queria saber também o que seria extinguir e entristecer o espírito. Seria somente na Assembleia para os varões ou em qualquer ocasião? Você poderia falar um pouco, Heber? Como o irmão colocou ali, extinguir o espírito é não fazer algo que o espírito está nos conduzindo a fazer. A questão é que o Espírito Santo ele não usa somente nas questões da Assembleia. Não é só os varões que têm o Espírito Santo. Obviamente que nas questões da Assembleia, o Espírito Santo usará somente os varões, porque ele vai estar limitado, não, ele vai estar em concorde com a palavra. A palavra diz que em reuniões de assembleia, reuniões formais, as mulheres não falam, estejam caladas. O Espírito Santo jamais irá contra a palavra. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não possa usar uma irmã em outra circunstância. De fato, usa irmãs. Inúmeras vezes usou irmãs nas Escrituras. E, por exemplo, o caso de Apolo, ele foi instruído por Priscila e Áquila, não foi, irmãos? Estou bem lembrado agora. Isso mesmo. Isso aí. E então é citado o nome dela também ali. E apresentaram a Apolo mais precisamente, né? A verdade, ou mais profundamente. Então, e era um caso à parte da Assembleia, né?
Se os irmãos lembram dessa passagem, me veio essa Atos questão. 18. Atos 18, 18, eu acho. Ok. Só um momento, vou procurar. Acho que não é essa. Ok, Atos 18 mesmo, versículo 26. Isso. Podemos ler desde o 24. Diz assim: Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente, ou mais pontualmente, né, o caminho de Deus. Então, interessante porque ali não fala lhe declarou Áquila, mas lhe declararam. Então, as irmãs também têm uso para o Senhor, né? Muito uso para o Senhor, assim como os irmãos. E quem usou aquela irmã e aquele irmão ali, Priscila e Áquila, para declarar mais pontualmente o caminho de Deus a Apolo? O Espírito Santo. Então, é importante entender que ali, como o irmão colocou no texto, entristecer o Espírito é fazer algo que ele não nos levou a fazer. Ou seja, a gente entristece o Espírito quando a gente peca. O Espírito nunca vai levar a gente a pecar, nunca vai levar a gente a criar contenda com irmãos. Isso não é coisa do Espírito, isso é coisa da carne, dissensões. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele falou que eram carnais. Uns diziam eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, são carnais. O Espírito Santo nunca vai levar alguém a criar dissensões também entre irmãos, isso é coisa da carne. Isso é entristecer o Espírito, fazer o que ele não levou a fazer. Mas extinguir o Espírito, algumas traduções acho que apagueis, né, o Espírito, é anular a ação do Espírito em si. Então é não fazer algo que o Espírito está nos conduzindo a fazer. O Espírito pode conduzir uma irmã a fazer algo fora de uma reunião formal de assembleia, como com outra irmã, seja num ambiente até familiar, poder estar falando algo para uma outra mulher ali acerca das escrituras, apresentando o evangelho, né? Então isso acaba acontecendo muitas vezes, né? O Espírito Santo pode levar uma irmã também a exortar o seu marido, como acontece muitas vezes. Irmãos são casados, sabem, assim como eu, quantas vezes as nossas esposas são usadas, né, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para nos abrir os olhos quanto às circunstâncias que estamos errados, equivocados. Um caso é o caso de Sara e Abraão. Sara disse a Abraão: lança fora a escrava com seu filho, que de modo nenhum herdará com o filho da escrava com o da livre. Abraão não estava querendo ouvir isso, ele estava achando meio pesado isso. Mas o Senhor disse a Abraão: ouve Sara,
Houve Sara. Então, apenas fazendo uma aplicação, né, disso que ocorreu com Abraão e Sara. Irmão Weber, aquela passagem de Paulo também seria outro exemplo? E eu acho que ele vai para para Jerusalém e o Espírito fala para ele não ir, né? Sim, sim, Atos 20 ali é um excelente exemplo, bah? Podemos estar olhando ali, irmãos. Atos capítulo 20, versículo 17 em diante, a gente pode estar observando ali. Diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da assembleia. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui por enquanto. Então, olha só, o que a gente observa nesse contexto até o momento aqui? Que Paulo está cheio de Paulo. Ele fala de si. Ele está falando de si mesmo. Olha só, ele chega a dizer, servindo ao Senhor com toda humildade. Como que dizendo, olha como eu sou humilde. E, então, mas era um apóstolo, sim, um apóstolo, mas era falho, assim como cada um de nós. E ele está cheio de Paulo. E agora, o versículo 22, ele vai dizer algo. Ele diz assim: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito de Paulo, letra minúscula ali, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, como que Paulo não sabia o que ia acontecer se o Espírito Santo revelava de cidade em cidade que esperavam prisões e tribulações? E aí ele continua, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E agora, irmãos, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido, vós mesmos sabeis que o que era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviam. Tenho-vos mostrado que em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se aos pés de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, interessante, porque ele mandou chamar os anciões de Éfeso, a Assembleia de Éfeso. Esses anciãos não falam nada a Paulo. Paulo, não vá a Jerusalém. O Espírito Santo estava revelando a Paulo para não ir a Jerusalém. Mas esses anciãos não falam nada, os anciãos de Éfeso. Não vá a Jerusalém. Por quê? Porque já era um testemunho caído. Já haviam deixado o primeiro amor, fala em Apocalipse, né? Mas aí agora, entrando no capítulo 21. Aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos
correndo o caminho direito, chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Olha só, os anciãos de Éfeso não falaram nada a Paulo, mas agora eles acham discípulos ali, eles ficam ali 7 dias, o tempo perfeito, número 7, a perfeição nas Escrituras, o tempo perfeito para que o Espírito Santo os usasse para falar algo a Paulo, os quais, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles retornaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, havendo saudado os irmãos. Ficamos com eles um dia, e no dia seguinte partimos dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo foi inúmeras vezes aqui, instruído pelo Espírito Santo através de irmãos, através de um profeta chamado Ágabo, que era para que ele não subisse a Jerusalém. Detalhe, Filipe tinha, voltando um pouco mais para cima ali, irmão, casa de Filipe, aí, evangelista, isso, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. O Espírito Santo não quis usar elas, mas em outras ocasiões certamente usava, porque elas profetizavam. Mas aí, nessa circunstância aqui, ele aguardou vir um varão para trazer essa exortação, a demonstração ao Paulo que ele não fosse a Jerusalém. Mas ele vai. Então, o desejo claro do Espírito Santo era que Paulo não fosse, mas ele foi. Porém, Deus, que é perito em transformar mal em bem, mesmo Paulo tendo ido contra a vontade do Espírito Santo de Deus, Deus o usou lá de uma maneira maravilhosa, porque 6 das suas epístolas foram escritas na prisão, onde ele esteve em Roma depois, né? Mas tudo porque foi a Jerusalém. Ok, então, né, Rita? Meus irmãos também, irmãs que tiveram alguma Ok, dúvida, obrigado. tá aí, muito bem explicado. Acredito que a gente pode continuar a leitura, né?
Conduzido pelo Espírito. No capítulo 8, 14, Paulo mostra que a vida cristã, normal de andar segundo o Espírito, resulta em ser guiado pelo Espírito. Esta condução do Espírito é evidenciada de várias maneiras: em adoração, em serviço, em questões práticas de vida e etc. Os cristãos nem sempre estão em comunhão com o Senhor, e assim, às vezes, não serão guiados pelo Espírito. Mas aqui, Paulo não está falando disso. Ele está falando do que é característico do cristianismo normal. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos de Deus, capítulo 8, 15. Uma das coisas a qual o Espírito de Deus particularmente deseja nos conduzir é o gozo de nossos privilégios como filhos de Deus. Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para temer, como pode sentir-se um escravo sob o domínio de seu mestre, mas, ao contrário, recebemos o espírito de adoção, que nos dá a liberdade de filiação. Assim, temos confiança e liberdade na presença de Deus para nos dirigir a Ele como Abba Pai. Abba. Abba sugere intimidade sem familiaridade. E Pai indica inteligência de comunhão. Há 4 passagens principais nas Escrituras onde a filiação dos crentes é mencionada, cada uma enfatizando um aspecto diferente de sua bem-aventurança. Esses são: uma posição privilegiada, Gálatas 4, 1, 7. Como filhos de Deus, os cristãos foram colocados em um lugar de favor na família de Deus, o qual todas as outras pessoas abençoadas na família não têm. É o mesmo lugar em que está o próprio Filho diante de Deus. Por isso, eles são chamados de Igreja dos Primogênitos. Hebreus 12, 23. Liberdade especial. Romanos 8, 14, do 14 ao 15. Como filhos de Deus, os cristãos têm livre acesso à presença de Deus, meio pelo qual se dirigem a Ele como seu Pai, e fazem isso com uma intimidade que nenhuma outra criatura abençoada jamais conheceu, chamando Abba Pai. Bênçãos
e discernimentos superiores. Efésios 1, do 3 ao 10. Como filhos de Deus, os cristãos receberam bênçãos especiais e inteligência, no propósito de Deus, que até hoje fora mantido em segredo no mistério. Efésios 3, do 4 ao 5 e 9. Dignidade. Como filhos de Deus, eles são identificados com Cristo como seus irmãos, na raça da nova criação de homens. Cristo sendo a cabeça da raça como o primogênito. Hebreus 2, do 10 ao 13, Apocalipse 3, 14, Romanos 8, 29, Colossenses 1, 18. Enquanto os santos do Velho Testamento são abençoados por Deus e fazem parte de sua família como suas crianças, eles não estão na posição de filhos. Estas coisas relacionadas com a adoção pertencem apenas àqueles que estão neste lugar favorecido de filhos. Nem os anjos têm esse lugar grandioso. É a maior bênção concedida que uma criatura poderia ter em relação ao Pai. Vamos ver as citações agora, né? Não. Abaixa só um pouquinho, Dal, por favor. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
Danilo, eu não sei se é só para mim aqui, a sua voz começou a dar algum problema. Algum dos irmãos pode identificar aí também? Se é isso, ou é só para mim? Não para ouvir, Danilo? Tô ouvindo. Será que foi minha internet? Pra mim tá normal aqui. Que tá É como, normal também, Dal. é como Normal. você, às vezes, Danilo, parece que você se afasta um pouco, entendeu? Ah, então é isso. Que eu fico distante. Para ler melhor aqui, eu tô afastando o telefone mesmo. Então deve ser isso. Então eu encosto mais ou falo mais alto? Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Melhorou aí agora? Sim. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Prole de Deus, capítulo 8, 16. O testemunho do Espírito também trabalha para nos tornar conscientes de nosso relacionamento com, com Deus como prole de Deus. Não se trata de alguns bons sentimentos que temos em nossos corações, mas a certeza de que somos suas crianças porque estamos em comunhão com Ele. Irmão Weber, sabe explicar o que é prole de Deus? Eu mesmo não sei, queria saber.
Acredito que são filhos. É a geração de um casal proveniente daquele que provém da pessoa, ou seja, a geração de Deus, gerado por Deus. Ah, obrigado, irmãos. É porque esse prole eu nunca tinha ouvido, não. Por isso que a filiação é muito mais do que adoção. Adoção seria alguém gerado de outra família sendo adotado por outra. Adoção seria o mesmo que Deus trazendo uma pessoa para a sua família. Mas filiação, que é o que nós temos, está relacionado com o novo nascimento, mas o novo nascimento pelo Espírito. Portanto, nascemos na família de Deus, não apenas somos inseridos. Isso é muito precioso, porque não é que Deus nos tira da nossa família e nos coloca na família dele. Não, ele nos fez nascer da sua família, nascer de novo, nascer pelo Espírito Santo. Os santos do Antigo Testamento, eles tiveram o novo nascimento, mas não desse modo. Por isso que eles não têm a filiação como nós temos. Eles são filhos de Deus, têm uma porção celestial, mas não fazem parte da igreja. E como nós. Então essa posição é privilegiadíssima demais, sabe? Ela está acima até mesmo dos anjos, sabe? É algo que jamais poderia passar pela nossa mente isso. Quando o Senhor disse a Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, ele estava tocando nesse ponto aí do novo nascimento do Espírito, é o nascimento que vem do alto. Então nós não fomos apenas adotados por Deus, nós nascemos de novo na família de Deus e somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Somos, deste modo, né, prole de Deus, né, filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Capítulo 8, 17. Visto que o Espírito testifica que somos filhos de Deus, sabemos, portanto, que somos também herdeiros de Deus. Isso põe em vista a herança, pois um herdeiro é aquele que tem a expectativa de uma herança. Efésios 1, 11. A herança do cristão é toda coisa criada. Que vasta é esta que vasta é esta herança. Paulo acrescenta que somos co-herdeiros com Cristo, sobre a herança. Nós vamos reinar com ele sobre tudo isso no dia de sua manifestação pública, que começará na sua aparição. Efésios 1, 14, 18.
o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Não só, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Os irmãos acham que até ali já está bom e a gente começa essa outra parte aqui na próxima semana? Ou quer ler também aqui? O que é que os irmãos acham? Não, eu creio que é bom devagar e sempre. Então, para a próxima semana, a gente começa nesse tema aqui, sofrendo com e por Cristo. Não sei se algum irmão quer mais algum comentário aí também. Foi mencionado acerca de herança nesse último subtítulo, e o irmão mencionou ali, vou pegar aqui para ver, que vasta, a herança do cristão é tudo o que foi criado, que vasta é essa herança. Paulo acrescenta que somos cordeiros com Cristo sobre a herança. Nossa, irmãos, quando a gente começa a pensar que tudo que foi criado, a nossa herança, que nós somos cordeiros com Cristo, que é vasta a nossa herança, a gente já fica deslumbrado com isso. Mas isso tudo fica ofuscado pela pessoa do Senhor, como aquele que é o grandíssimo galardão. Eu sou o teu grandíssimo galardão, ele disse a Abraão, não me falha a memória. Então, o Senhor é aquele que
É a pessoa mais preciosa. Ele é mais precioso que a herança. Ele tem o valor inestimável, incalculável. É com ele que nós vamos estar para sempre. E que privilégio imenso que nós temos. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, conforme fala lá em Efésios 1:14. Mas o Senhor, ele é mais que a herança. Nunca percamos isso de vista. Que essa pessoa é para ele que todas as coisas foram criadas, por ele e para ele. Não fiquemos, por mais que são imensas, que são infinitas, todas as coisas criadas, mas não percamos de vista que tudo foi criado por ele, para ele. E nele nós temos tudo. Porém, ele é o que mais importa. Amém, irmão. É de muita alegria a gente saber disso, mas a alegria mesmo que a gente vai ter, como o irmão está falando aí, é por estar com Cristo. É porque nós estamos com Ele. E nada mais teria graça se Ele não tivesse. Se não estivéssemos com Ele, toda essa herança, vamos dizer assim, não teria graça, né? Então, realmente, o Senhor é que preenche o nosso coração. Ok, irmãos, então nós já podemos encerrar por hoje. Muito bons pensamentos. Pensamentos com realidade, né? Com verdade.